Dando continuidade ao tema estratégia empresarial, falaremos hoje sobre análise interna, modelagem de negócios e declarações institucionais. É muito importante fazermos a seguinte pergunta: qual é o nosso negócio? Na maioria das vezes, as empresas fracassam porque as pessoas não têm essa resposta. Então, qual é o nosso negócio? Eu tenho uma visão estreita do negócio e uma visão ampliada do negócio. A visão estreita do negócio poderia ser, por exemplo, a minha empresa vende tintas. Uma visão ampliada seria qual é o mercado desse negócio? Revestimento e decorações. Então eu tenho, num primeiro momento, uma visão estreita, que a minha empresa vende tintas. Uma visão ampliada seria a minha empresa atua no ramo de revestimentos e decoração. Um outro exemplo que a gente poderia usar: a empresa vende impressos. A visão ampliada: a minha empresa atua no mercado de comunicação. Então é muito importante que a gente tenha essa visão ampliada do negócio, porque quando eu tenho a visão ampliada do negócio, eu abro o meu foco, eu consigo enxergar o meu foco com mais oportunidades para serem exploradas. Vou dar alguns exemplos de empresas e qual é o negócio dessas empresas. Por exemplo, FedEx, paz de espírito. Por que paz de espírito? Quando o indivíduo entrega uma encomenda dele para a FedEx, ele tem a certeza que a sua encomenda chegará ao destino. Você não precisa ficar preocupado com aquilo que você contratou como serviço. BMW remete a carro, remete a um veículo, mas a visão ampliada do negócio seria prazer em dirigir, ou seja, quando você dirige uma BMW, você realmente sente prazer. É isso que o produto quer passar para o usuário, quer passar para o cliente. Um exemplo também muito interessante poderia ser o caso da Arezzo, que está no mercado de modas, no modelo ampliado de enxergar o negócio. Quer dizer, a Arezzo se propõe a vender um produto que incorpora ao mercado de moda um conceito de beleza, de estilo e assim por diante. A Natura, como empresa, o mercado ampliado dessa empresa seria beleza, ou seja, ela se propõe a transformar os seus clientes em pessoas belas, que se sentem bem com si próprio, que têm realmente o prazer de usar os produtos, porque sabe que aquele produto dá a ela a garantia de se sentir bem. O exemplo da TAM, voar com estilo. Olha a amplitude dessa visão do negócio. Quer dizer, se você pensar do ponto de vista exclusivamente do avião, como o elemento que proporciona o deslocamento, todas as empresas seriam iguais. A TAM preocupou em ampliar essa visão, ou seja, voar com estilo. O que significa voar com estilo? Desde a época do seu fundador, ele imprimiu uma imagem de uma empresa moderna, uma empresa que tem preocupação com o cliente, a começar pelo tapete vermelho no pé da escada dos aviões. Ou seja, toda vez que o indivíduo faz um voo pela TAM, ele se sente realmente exclusivo, único. É como se ele tivesse comprado um serviço e ele ser a única pessoa que usa aquele serviço, dado ao modelo de atendimento ao cliente que a empresa busca impor. O caso da GM é um caso muito interessante. Ela vende veículos, né? Mas ela está preocupada com o mercado ampliado dela, com a visão ampliada do negócio dela. E aí ela pensa em pessoas em movimento. Ou seja, não importa qual a aplicação que esse veículo vai ter, importa sim como que essa pessoa vai se deslocar, como que essa pessoa vai sair de um lugar e ir para o outro. Então a gente começa a perceber que toda vez que eu for exercitar essa pergunta, qual é o meu negócio, eu devo sempre preocupar com essa resposta. Eu tenho que buscar o meu mercado ampliado. É a partir daí que eu começo a enxergar as oportunidades que esse mercado pode me oferecer. Indo para um outro ponto da nossa conversa, nós gostaríamos de falar
das declarações institucionais. E aí nós vamos falar sobre missão, visão e valores. Missão é a razão de ser de uma organização. Ela só existe para isso, ou seja, para cumprir essa missão. Então, a missão expressa a natureza da organização. O que a organização faz? Onde ela quer chegar com isso aí? Que tipo de vantagem que ela pode oferecer com a oferta dos seus produtos ou serviços para a sociedade? E algumas questões que faz com que a gente reflita de forma mais assim aprofundada sobre esse tema da missão. Os propósitos da empresa, a razão de existir dessa empresa, a sua finalidade, a relevância da identidade, a essência dessa identidade, aquilo que realmente significa essa identidade. O ponto inicial, que é o ponto básico, o ponto de partida dessa missão, é muito importante para qualquer planejamento dentro de uma organização, porque você, a partir daí, você consegue realmente enxergar aquilo que você é e para que você está trabalhando realmente. Quais são os seus propósitos em oferecer os seus produtos ou seus serviços? A importância da consciência de suas competências, a empresa precisa conhecer isso. Quais são as suas competências? Ela é boa em quê? Ela consegue se destacar das demais? De que forma? É muito importante que eu conheça as minhas competências para ter realmente a noção real de como desenvolver um planejamento estratégico para uma organização. O alcance das operações que essa empresa pode atingir do ponto de vista do seu direcionamento, de onde ela está, para onde ela quer chegar, para onde ela quer ir, é fundamental. E ela deve ser focalizada no cliente. Os clientes atuais e os clientes potenciais. Nunca deixar de lado o potencial cliente, ou seja, estar de olho no mercado futuro, aquilo que pode acontecer e a partir daí eu ter condições de desenvolver ações para aproveitar essas oportunidades. E muito importante em tudo isso é o reconhecimento dos stakeholders. Eu tenho que conhecê-los, eu tenho que saber quais são as suas expectativas, quais são as suas ansiedades, o grau de relacionamento entre a organização e os stakeholders. É fundamental que eu conheça tudo isso para que eu possa, na medida correta, na medida exata, atendê-los de forma plena. Algumas missões de empresas conhecidas e que são realmente líderes no seu segmento. O exemplo da 3M, solucionar problemas não solucionados de maneira inovadora. Ou seja, buscar coisas inovadoras para solucionar problemas que às vezes não são solucionados. O exemplo da Cargill é um exemplo muito interessante. A Cargill hoje é uma empresa mundial, ela está em vários continentes e, logicamente, ela tem muita facilidade de demonstrar a sua missão, que é elevar o padrão de vida mundial. Ela trabalha necessariamente com alimentos, é a parte mais importante das suas operações e ela precisa realmente demonstrar para o público qual é o grau de preocupação que ela tem com a questão da alimentação da humanidade na face da Terra. E ela leva isso muito bem ao longo da sua vida, demonstrando em todos os instantes que ela está muito bem fidelizada com relação à sua missão. Um exemplo da Merck, que é preservar e melhorar a vida das pessoas, da humanidade. Uma empresa que atua no mercado há muitos anos e que é fiel a essa missão. Outro exemplo que a gente poderia dar de empresa realmente líder é o caso da Nike. Viver a alegria do avanço e usar tecnologia em benefício do público. Olha bem, é uma empresa que está sempre buscando inovar, está sempre buscando criar condições melhores para as pessoas
e, de certa maneira, fidelizando essas pessoas àquilo que ela colocou como missão para desenvolver. O exemplo do Walmart é um exemplo também muito interessante, é dar às pessoas comuns a oportunidade de comprar as mesmas coisas que os ricos. Ou seja, ela busca com isso demonstrar que ela está nivelando as pessoas, independente do poder aquisitivo dessas pessoas, criando oportunidade para que as pessoas se sintam realmente inseridas no mercado de consumo, sem distinção, sem discriminação, todos são iguais. E um exemplo muito importante que eu acho para a gente fechar essa série dos exemplos é o caso da Walt Disney, que é alegrar as pessoas, proporcionar às pessoas momentos de entretenimento, momentos que ficam gravados na memória da pessoa e que nunca vão ser apagados. Quem experimenta uma visita à Disney, fatalmente vai ficar com essa memória para sempre na sua mente. Continuando com relação à missão, eu poderia dizer para vocês o exemplo da empresa de Correios e Telégrafos, que é prestar serviços de correios convencionais e avançados, transportes de encomendas e atendimentos especiais para as pessoas. Enfim, levar as encomendas das pessoas para o seu destino, usando de todas as suas habilidades, de todas as suas competências, de tal sorte que as pessoas tenham a sua expectativa atendida ao final da prestação do serviço. E o exemplo da Ford também é um exemplo interessante, atender às necessidades de transporte dos clientes. Quer dizer, cada tipo de necessidade dos seus clientes, pela declaração da missão da Ford, ela está dizendo que ela atende a qualquer padrão de cliente. Cada um desses clientes vão ser atendidos nas suas necessidades usando os produtos Ford. É essa a missão da Ford. Um outro item muito importante nas declarações institucionais são os valores. E com relação aos valores, eu chamaria a atenção de vocês para a seguinte questão. A convicção clara e fundamental que a organização defende e adota como guia para a gestão dos seus negócios. Ou seja, você tem que ter valores que são facilmente percebidos pelo cliente. Daí então, todos eles vão preferir a sua marca e não a do concorrente, em função da forma como você comporta, da maneira como você age, a transparência como você adota na relação de mercado. Então, valores realmente sintetiza regras de conduta a serem seguidas pela organização. Hoje nós temos visto muitas discussões sobre esse tema, no Brasil especificamente, com esses últimos escândalos ocorridos aí com relação às grandes empresas que estão envolvidas na corrupção com o poder público, demonstrando claramente que aquilo que eram valores no papel, de fato não eram executados na realidade. Isso quebra tudo aquilo que foi construído por uma empresa ao longo de sua existência. Então, sintetizando, seguir as regras de conduta de tal sorte que o mercado consiga perceber que essas regras realmente são os bens mais importantes para a empresa. O valor realmente reflete isso aí. E o valor reflete também o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é importante, o que não é importante. Então, o que os valores, na verdade, devem demonstrar? Devem demonstrar o seguinte: quais são as orientações que eu devo ter nas minhas ações do cotidiano? De que forma que eu tenho que agir com relação ao mercado? Como eu tenho que me comportar na hora que eu estou relacionando com esse mercado para demonstrar que realmente eu ajo de forma correta? E devem ser compatíveis com a visão da empresa. A visão da empresa é aquilo que a empresa busca, aquilo que a empresa quer ser e que demonstra ser. Então os valores têm que estar associados a essa ideia da missão. E
toda empresa deve tomar conhecimento desses valores para que ela possa realmente oferecer a sua relação com o mercado de forma que não venha ferir esses dois primeiros pontos das declarações institucionais, que é a missão e os valores. Alguns exemplos que eu poderia dar: o exemplo da Merck, responsabilidade corporativa e social, excelência inequívoca em todos os aspectos da empresa, inovação baseada em ciência, honestidade, integridade, lucro, mas lucro proveniente de trabalho que beneficia a humanidade, não aquele lucro que um ganha, o outro perde. Nessa relação, levando em conta os valores da Merck, ela trabalha com esse conceito do ganha-ganha. Ela quer ter o lucro, mas ela quer que as pessoas que ajudaram ela a ter esse lucro também se sintam inseridas no contexto, que sejam beneficiadas pelo que ela faz. Um exemplo da Sony poderia fazer uma reflexão que realmente remetesse ao que é a empresa, né? Elevação da cultura japonesa e do status nacional, ser pioneira, não seguir outros, fazer o impossível, encorajar a habilidade individual e a criatividade. Então essa é uma empresa tipicamente de caráter muito nacionalista. Ela remete à ideia de pôr o povo japonês para se sentirem realmente como sendo valorizados, que tenha realmente condição de criar coisas novas e, simultaneamente, que as pessoas se sintam bem dentro da empresa como colaboradores ou fora da empresa como clientes. E pelo lado da criatividade, está buscando sempre coisas inovadoras, coisas que venham agregar para a empresa do ponto de vista positivo. E a Walt Disney, falando mais uma vez sobre ela, nós temos o não ceticismo, criatividade, sonho, imaginação, são alguns dos pontos que remetem à ideia de valor da Walt Disney. Atenção fanática à coerência e aos detalhes. Até certo ponto pode parecer uma coisa assim meio complexa você ser fanático com relação a detalhes, mas não, você está querendo fazer o de melhor, e quando você quer fazer o de melhor, você tem que primar por realmente não ser fanático na essência da palavra, mas buscar a essência no sentido da qualidade. E a preservação e controle da magia Disney, ou seja, manter sempre a chama viva daquela magia da inovação, da alegria, da coisa que empolga. Isso realmente são valores da Disney. E os objetivos? Os objetivos é o que você quer. O que você quer? Objetivos gerais, no caso. Fins genéricos desejados. Por exemplo, expandir o tamanho da empresa por meio de um crescimento interno. Objetivos específicos, dirigidos, mais restritos, qualificados. E poderíamos dar o exemplo: o aumento das vendas em 10% durante um ano nos próximos 10 anos. Um outro exemplo, ter 25% das vendas provenientes de novos produtos nos próximos 3 anos. E, finalizando, nós temos como objetivo o equilíbrio das pressões dos stakeholders. O que significa isso? Saber trabalhar com as pressões dos stakeholders, dando atenção a todos eles, indistintamente, independente de quem quer que seja, desde o acionista até um simples colaborador dentro da empresa. Ter o senso de justiça em tratar esses stakeholders do ponto de vista do cotidiano da organização. Os objetivos estratégicos, no caso, o que são objetivos estratégicos? São os alvos a serem atingidos. É aquilo que, em essência, eu vou buscar para o negócio. É o que eu espero para o futuro do meu negócio e que eu quero realmente atingir com a minha empresa. Buscar um horizonte de planejamento e, sobre esse horizonte, eu definir os passos que eu devo dar para que o objetivo estratégico seja atingido. Então, na verdade, os objetivos estratégicos são alvos
que, numa linha do tempo, eu pretendo atingir. Só para refletir, nós temos o seguinte: o que é objetivo? Objetivo é um substantivo masculino, forma de expressar resultado, aquilo que resulta da operação. Isso é um objetivo, ou seja, eu quero um resultado e esse resultado vai ser conseguido porque eu planejei as ações. E esse resultado só vai conseguir se eu realmente executar de forma objetiva todas as minhas operações. Diretrizes estratégicas são os balizadores e as nossas limitações. O que são balizadores? Imagina uma rodovia. O que me baliza para que eu esteja na rodovia? São as faixas de sinalizações. Então, os limites da rodovia são as faixas pelas quais eu estou trafegando com o meu veículo. Isso é uma forma de eu definir claramente os balizadores para que eu tenha limites dentro daquilo que eu pretendo realizar. Para isso eu preciso estar muito bem assessorado e alicerçado com os indicadores que vão me permitir que eu possa a todo instante medir se eu estou realmente no caminho certo. Então, o que é estratégia final? Estratégia é a forma pela qual a organização pretende competir e crescer para atingir os seus objetivos e cumprir a sua missão. Isso é, em síntese, o que define estratégia. Uma estratégia é um conjunto integrado de ações, determinado em gerar e manter vantagens duradouras. Então, quando eu estabeleço ações a serem executadas, eu preciso ter em mente que eu estabeleci objetivos, que eu tenho diretrizes a serem cumpridas e, a partir daí, eu tenho que estabelecer todas as ações a serem seguidas para que eu possa, dentro da menor margem de erro possível, ter vantagens duradouras. Eu conseguir competir em condições de vantagem perante os meus concorrentes e usufruir o melhor daquilo que eu estou realizando. Ações que objetivam basicamente o aproveitamento das oportunidades e potencialidades, bem como a minimização do impacto das ameaças e das fragilidades. Então, quando vou estabelecer ações, eu preciso de ter em mente tudo aquilo que são as oportunidades, as ameaças do externo da empresa, e essas eu não posso interferir nela, eu posso ter ações que minimizem o impacto delas sobre a organização. E os pontos fracos e os pontos fortes, esses eu tenho como interferir sobre elas, e as ações vão servir para que eu possa corrigir internamente as minhas fragilidades e aproveitar as minhas potencialidades. Então eu preciso ter consciência disso. Um tema muito importante quando a gente fala de planejamento estratégico é ter uma visão de futuro. Essa visão de futuro é a imagem viva de um estado futuro ambicioso e desejável. Ou seja, todo planejador precisa conseguir realmente ter essa visão de futuro, entender que todos os seus objetivos, todas as suas diretrizes, todas as suas ações o levará a um instante futuro dentro da linha do tempo do planejamento estratégico, para que ele possa estar em um momento futuro num lugar realmente desejado. Esse lugar realmente desejado normalmente é o sucesso da organização, é o que garante que a organização realmente vai ter sucesso. Então preciso que eu tenha visão do futuro, porque só daí eu vou realmente criar condições não da perpetuidade, mas da longevidade do negócio. Algumas perguntas que devem ser feitas quando eu faço esse exercício da visão do futuro. O que a empresa deseja se tornar? O que a empresa quer que as pessoas entendam como resultado do trabalho? De que modo a visão representa os interesses dos clientes e os valores que a empresa deve preservar? E qual o papel de cada pessoa na visão do futuro? Eu conseguindo agregar
todas essas questões que eu acabei de abordar e pensar sobre a visão do futuro do negócio, eu consigo ser mais eficiente quando eu estou praticando planejamento estratégico. Então, a visão e os objetivos de longo prazo, eu poderia dizer para vocês, usando uma analogia da seguinte forma: é conseguir enxergar atrás da montanha. Eu estou de um lado da montanha e começo a abstrair e enxergar do outro lado o que pode ter do outro lado da montanha. Para que eu consiga fazer isso, é fundamental que eu tenha informações. Porque quanto mais eu tenho informações, o mapeamento de um ambiente me proporciona um grau de acerto maior nessa visão do futuro, para que eu possa estabelecer objetivos de longo prazo. É fazer uma leitura do ambiente futuro, levando em conta o histórico do passado e aquilo que eu estou vivendo no presente. Isso é fazer o exercício de longo prazo com relação a objetivos de uma organização. Muito importante nessa hora, quando a gente fala de visão de futuro, é ser realmente aberto à quebra de paradigmas, estar sempre aberto a mudanças, estar sempre aberto à possibilidade de ser surpreendido por uma coisa nova, talvez não esperada, e fazer de uma possível ameaça uma boa oportunidade para que a gente possa crescer sobre isso. Esse é um ponto muito interessante pelo seguinte: a maioria das pessoas são resistentes à quebra de paradigmas, a rupturas. Todo mundo quer ficar na zona de conforto. E quando você é predisposto à quebra de paradigma ou à ruptura, você sai na frente. E quando você sai na frente, você aproveita melhor as oportunidades. É realmente transformar, às vezes, uma ameaça numa bela de uma oportunidade que pode significar uma sobrevida para o seu negócio diante dos seus concorrentes. Dentro de um conceito de objetivos de longo prazo, o que eu poderia dizer para vocês? A visão de futuro deve ser estabelecida pelos líderes da empresa, aqueles que são os pensadores do negócio, aquelas pessoas que se incumbem de conhecer a empresa na sua plenitude e conhecer as suas possibilidades e, a partir daí, desenhar cenários futuros que vão ser realmente explorados. É importante que os líderes compartilhem essas visões com os seus seguidores. Tenho o costume de falar o seguinte: chefe manda, líder, ele vai e as pessoas o seguem. Então, para que você tenha essa visão de futuro, você realmente precisa ser um líder, porque você vai conseguir fazer com que as pessoas sigam você. A visão tem que ser desafiadora, ambiciosa, mas ela não pode servir também de obstáculo, ela tem que ser inspiradora. Eu não posso criar uma visão que seja inatingível. Ela pode desestimular a sua equipe, ela pode fazer com que signifique realmente o esmorecimento da equipe e aí a empresa não ir para lugar algum. É preciso que a visão seja detalhada para que não haja dúvidas sobre o que se deseja alcançar. Estabelecer isso aí para a visão da empresa é ponto fundamental. Então nós temos missão, valores e objetivos. Isso se interliga ao longo do processo de planejamento estratégico. Então, o que somos? A missão. No que acreditamos? São os valores. O que queremos ser? São os objetivos. Então, os componentes da declaração institucional, que são missão, visão e valores, o que somos, no que acreditamos e o que queremos ser. A palavra-chave disso aí seria objetivo, aquilo que eu quero atingir. O que é diretriz? É aquilo que eu preciso obedecer. Estratégia é o que eu devo seguir. E ação é aquilo que eu devo implementar, colocar em prática.